presente neste lugar, e a palavra penetrou o coração de muitas pessoas, e que da mesma forma, Pan, a palavra possa entrar no coração, no seu coração nessa noite, e você possa deixar com que o Espírito Santo ministre. Não olhe para mim, na verdade não espere nada de mim, amém? Como diz Pedro, quando estava naquela escadaria, eu falei, eu não tenho nada para te dar, em questão de dinheiro ou de moeda, mas o que eu tenho, aquilo que há em mim, aquilo que eu recebi da parte do Senhor, eu te dou. Levanta e anda. Às vezes a gente pode não ter dinheiro, coisas materiais para contribuir, para dar. E muitas vezes, diante disso, a gente fica preso a esses tipos de sentimentos, né? Preso a um entendimento de incapacidade, sabe? Será que eu sou capaz de servir a Deus? Será que eu sou capaz de ser usado pelo Senhor, ser usada pelo Senhor? Será que eu sou capaz de cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a minha vida? Eu não sei se você já teve esse tipo de pensamento em algum momento da sua vida, ou tem exatamente até hoje, e aí você fica estagnado numa área da sua vida. Já parou para pensar? Quando você tem um sentimento de que não se acha capaz de cumprir algo que foi colocado sobre você, uma promessa que Deus estabeleceu, e aí você se sente tão incapaz que você você fica parado naquele ambiente, naquele lugar. E essa semana, meditando na palavra do Senhor, e olhando um pouquinho o mundo que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos caminhando, a gente começa a perceber algumas coisas. E a gente fica às vezes olhando a questão da internet, e a gente percebe algumas ascensões de pessoas que não eram nada, e simplesmente, Murilo, se tornaram famosas, ricas, por conta de coisas que elas fazem na internet. E às vezes são coisas que são tão banais, né? Quem gosta de ver vídeos assim na internet, e ver, até existe aquele meme, né? Eu pago internet para isso, para ver cada coisa que só por Deus. Mas é interessante como aquelas pessoas, com aquele conteúdo, elas saem de um estado de estagnação, pobreza e miséria, e ali elas simplesmente dão aqueles saltos, e aí depois você vai vendo a pessoa perecer por muitas coisas, passar por muitas situações. De manhã até falei daquele menino luva de pedreiro, né? Menino que não tinha nada, lá do Nordeste, fez uns videozinhos lá, dominando a bola, chutando, falando receba, se ajoelhando, né? E falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal, e aquele vídeo cresceu, o menino ficou rico, viajou o mundo, de repente do nada perdeu tudo, de repente agora do nada reconquistou de novo. Aí a grande pergunta que fica é, e qual é o legado que ele vai deixar para mim e para você? Qual é o legado que ele está deixando para nós? E beleza, ele teve uma ascensão sobre a sua vida, graças a Deus, ele saiu de um estado de miséria e está num estado melhor, onde ele pode também abençoar a sua família. Mas você fica pensando um pouquinho nessas histórias de pessoas que ninguém observaria e falaria, meu Deus, Dani, você vai ser a missionária mais top destas nações. Logo, logo o seu nome vai estar em conferências. Eu aposto que você vai conseguir isso. Eu quero acreditar nisso com você. É difícil alguém chegar e falar assim. Às vezes a gente olha pelas aparências e fala, meu Deus, a Marisa, olha o Pércio. Né? Já parou para pensar? E às vezes nós olhamos algumas pessoas e a gente nunca vai dar algo para elas, realmente mencionando a importância que elas têm. E é muito interessante quando a gente descobre pessoas que saíram de um ambiente do nada e se tornaram algo poderoso. Ontem eu estava assistindo um filme que fala da história do Walt Disney. Quem já assistiu o Walt antes do Mickey? Alguém já assistiu? Isso, assistam, se vocês puderem. Eu não consegui assistir inteiro porque eu e a pastora para filme, é um sonífero. A gente dormiu, né, amor? Rapidinho. Mas o Vento tem uma parte que ele, quando começa a querer trabalhar com desenhos animados, né? O primeiro contato de trabalho, o rapaz fala para ele, olha, você não tem imaginação. Não conseguiu ver nele aquilo que ele mesmo, queria conquistar. Nem o próprio pai também não colocava, ficava falando, esse menino fica desenhando em tudo que é lugar, esse menino que fica conversando com os animais, meu Deus, o que ele vai ser, o que ele pensa? E durante a história do filme, você percebe, Léo, que ele perde tudo.
Ele tenta ir atrás do sonho dele, vai atrás do sonho dele, mas chega um momento que ele perde tudo. Ele perdeu a empresa, ele perdeu as pessoas que estavam ao lado dele, ele chegou a pegar comida do lixo para comer, ele chegou a ser despejado, foi morar com um tio na Califórnia. Lá o tio falava para ele: cara, desiste desse sonho, desiste disso, vai arrumar um emprego, vai fazer o que você precisa fazer em outro momento. Mas ele persistiu naquilo que ele amava fazer, que ele almejava ser. E aí depois, o final da história eu não conheço, porque eu não consegui terminar de assistir o filme. Mas por esse pequeno ponto, você imaginaria, quem daria algo para aquele rapaz? O que dariam para aquele rapaz que montou esse império da Walt Disney? Você lembra de Thomas Edison, que quando estava na escola, na idade desses adolescentes, ou mais novo, o professor chega para ele e o chama de burro. A mãe é obrigada a tirar ele da escola, porque acreditava nele, dá estudo para ele na escola. Ele, antes de inventar a lâmpada, ele passou por muitas coisas, tentando consolidar a invenção. Depois ele inventou muitas outras coisas, mas há uma frase que ele fala que antes dele inventar a lâmpada, todas as tentativas que ele teve para inventar a lâmpada, para ele, foi na verdade como uma oportunidade de ajustar aquilo que ele estava almejando conquistar. Ele não desanimou na primeira negativa, na segunda, na 10ª, na 100ª e assim por diante. Ele persistiu e se tornou depois esse grande inventor. Inventou não apenas a lâmpada, mas a bateria e tantas outras coisas. Mas ele era uma pessoa totalmente, um menino irrelevante. O que daria para ele? Você ouve da história do KFC, daquele negócio de frango, chama Coronel Harland, alguma coisa, não lembro, lá de Kentucky, que ele diz na sua história que ele tentou mais de 1000 e poucas vezes lançar o produto de gastronomia dele, e todas foram recusadas. Todas. Já pensou, meu irmão, você tentar mais de 1000 vezes colocar ali aquilo que você acredita? As pessoas não acreditavam que aquele tipo de gastronomia poderia dar certo. E hoje ele se tornou uma das maiores empresas de fast food do mundo. Quem já comeu no KFC lá? É bom? É gostoso, aliás. Muito bom o franguinho frito. Se esse homem não tentasse, se ele desse vazão para que as pessoas pensariam dele, talvez você não poderia experimentar um franguinho do KFC. Talvez, se a mãe de Thomas Edison e ele mesmo não acreditasse no potencial dele, a mãe no potencial dele, será que nós estaríamos aqui iluminados por uma lâmpada? Será que os carros teriam bateria? Mas quando nós olhamos isso, é interessante, porque somos pessoas improváveis. Você é um improvável. Diga para o seu irmão: você é um improvável. O improvável, significado, a definição é o que não tem probabilidade de acontecer. Olha para o irmão que está ao seu lado. Talvez a história da sua vida, meu irmão, diga para ele: a história da sua vida, talvez, é uma história que você não teria nenhuma probabilidade de estar aqui. É verdade. Talvez a história de muitos aqui é que a mãe um dia talvez desejou abortar você. E se ela persistiu até o fim, era porque você, enquanto ela pensava em tirá-lo, era uma probabilidade de não ter. Somos improváveis. Você é uma pessoa improvável. Você poderia não estar vivendo este momento que você está vivendo. Você poderia não estar aqui hoje, num culto, adorando a Deus, se entregando, como eu vi aqui, alguém ajoelhado, como aqui vieram se ajoelhar diante do Senhor, vivendo esta nova vida em Cristo. E não só o mundo, mas a Bíblia também relata muitos personagens que eram improváveis aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. Você não é improvável aos olhos de Deus. A palavra fala que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Dani, ele já tinha um destino predestinado para você. Ele já tinha um propósito para você, Murilo. Essa é a verdade. Ontem nós fomos almoçar, eu, a pastora, de um casal, e ficou até aquela questão, né? Almoça aqui ou almoça lá? Não, vamos almoçar lá porque Deus tinha um propósito.
Enquanto nós estávamos terminando a conversa, a garçonete, ela simplesmente falou assim: uau, desculpa interromper, mas essa palavra que você falou serviu para mim agora. A gente parou, olhou. Sabe por que serviu para mim? Porque eu descobri esses dias que eu estou grávida. E eu quero tirar essa criança. Porque amanhã eu não sei, segunda-feira, se o meu patrão vai manter eu aqui no meu emprego. Eu não sei o que fazer, já tenho 2 filhos, é o meu 3º. E o meu namorado quer que eu aborte também. Nós ministramos ali, ela ali recolhendo os copos, chorando, e a gente falando com ela. Falei: filha, podemos orar por você? E eu lembro que uma das coisas que eu falei: olha, fique firme. Se Deus deu essa herança para você, porque Ele tem um propósito para tudo isso. É um propósito de tratar a sua vida, mas se você abortar, você pode estar abortando um grande homem de Deus, uma pessoa que pode fazer a diferença para essa geração, inclusive para a sua vida, para a sua família. Não desista, vá até o fim. Não aborte, porque só Deus sabe o que esta criança vai se tornar lá no futuro. E ele pode se tornar, dependendo de você, um grande homem, uma mulher de Deus. E ali nós oramos por ela, ela chorava, depois ela veio, deu o nome do namorado e dela para orar, porque ela não sabe o que vai acontecer da vida dela. Aquela criança é uma improvável. Aquela moça, ela é improvável. A nossa vida é uma vida de improbabilidade, de coisas que poderiam acontecer, mas não aconteceram, ou aconteceram pelo propósito de Deus. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite. A Bíblia é recheada de homens que, de improváveis, se tornaram poderosos nas mãos de Deus. Fizeram coisas grandiosas nas mãos de Deus. Deus levantou eles do nada e os fez estabelecer o propósito de Deus nesta terra, e que são lembrados até hoje. Podemos citar muitos. Mas hoje eu quero falar de um homem, Jefté, que está lá em Juízes capítulo 11, abra a sua Bíblia. A partir do verso 1, Juízes 11, a partir do verso 1 até o 3. Acharam aí? Quem tem celular? Quem tem Bíblia? Bora lá. Diz assim no versículo 1: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, olha só, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobé. Ali um bando de vadios, levianos, e algumas traduções, uniu-se a ele e o seguia. Fica a sua Bíblia aberta. Jefté é um improvável. Olha a história de vida desse homem. Filho de um homem, Gileade, conhecido, de uma prostituta. Ele nasce, se estabelece na família do seu pai, mas os seus irmãos, por saberem que ele era um filho de uma prostituta, o que faz com ele? Expulsa ele de casa. Ele é rejeitado pelos seus, inclusive pelo seu pai, porque o pai poderia se levantar como patriarca da casa e falar: não, é meu filho, independente do que houve, ele é meu filho e vai ficar aqui, debaixo da minha casa. Mas o pai também o rejeitou, os irmãos o rejeitaram. Ele era praticamente um filho bastardo. Pensa, rejeitado, filho bastardo, filho de uma prostituta, rejeitado pelos seus mais próximos, pelo seu pai, tem que fugir para uma outra cidade, e lá, quando ele chega naquela cidade, o que se junta a ele? Um monte de vagabundos, um monte de levianos, vadios, que conforme alguns biblistas, eles tinham um papel apenas de saquear outras pessoas e outros grupos que passavam na região daquela cidade chamada Tobé. Jefté tinha tudo para não dar certo em sua vida. Jefté tinha tudo para continuar roubando as pessoas e tendo assim um fim da sua vida. Um ladrão, ser enterrado, sabe lá como,
não tinha um legado, não tinha uma família, não tinha direito a uma herança. E naquela época a herança era muito importante, não era só questão de bens, era uma questão de patriarcal, era uma questão de legado que ele estava recebendo da parte do seu pai. Isso naquela época levava-se muito em consideração, diferente de hoje. Jefité, meu irmão, não era para dar certo, mas aprove Deus olhar para esse homem improvável, Roberta, e falar: não, eu quero fazer algo na vida dele. Jefité, no ambiente que ele estava, e quando você olha para Juízes, o contexto de Juízes, meus amados, é quando ali o povo, ele já chega na terra prometida, e ali as tribos são divididas na história, e a partir dali não havia um rei sobre Israel, não havia um rei sobre os hebreus, e naquele momento Deus, ele em todos o tempo, ele levantava líderes, ele levantava juízes para julgar algumas causas, para levar em batalha algumas guerras que haveriam. E isso acontece exatamente com Jefté. Jefté tinha uma boa fama, ele era conhecido. E quando os amonitas se levantaram contra o povo de Israel, os anciões daquela época falaram: opa, precisamos de alguém que tenha algumas habilidades. E o que a palavra fala? Que ele era um homem valente, era guerreiro, ele tinha habilidades. E foram até ele. A partir daí, a história desse homem começa a mudar, começa a ser transformada. E eles chamam esse homem para uma batalha, para juntar os guerreiros e ir contra os amonitas. Jefté é conhecido por aquela história da filha. Alguém conhece? Que quando ele vence os amonitas, ele fala um voto com Deus. Pai, Deus, porque ele era um homem temente, de muita fé. E ele fala: quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que me receber, essa eu entregarei como sacrifício. E quem sai primeiro na porta? A filha de Jefté. E ele cumpre o seu voto. Tanto que a filha, ela vai por 2 meses, junto com algumas amigas ali, passar esse tempo, para quando retomar, o pai a sacrificar. E é a única menção na Bíblia de um sacrifício humano. Foi uma decisão bem complicada. Se precipitou nas suas decisões. Mas esse homem, Deus tinha um propósito. Jefté foi juiz durante 6 anos sobre Israel, após ele ter vencido os amonitas. E esse contexto, meus amados, de juiz, era um contexto muito complicado. Olha, se você pegar toda essa história que nós estamos vendo de Jefté, mesmo quando ele é chamado para entrar em guerra, o juiz era um momento onde o povo servia a Deus, do nada, virava as costas para Deus, adoravam outros ídolos, havia pecado, Deus levantava juízo sobre eles, eles se arrependiam, voltavam-se para Deus, mas depois de um tempo, pecava, virava as costas para Deus, adoravam ídolos, vinha juízo, aí se arrependia, voltava de novo, era esse maldito ciclo de pecado. Olha o ambiente que Jefté estava vivendo. Ele era um homem ali rejeitado, ele era ali um homem filho de uma prostituta, filho bastardo, expulso da sua casa, vivia com um bando de vadios, de um bando de levianos, no momento da história do seu país, aonde o povo pecava e voltava-se contra Deus, se arrependia e voltava-se a adorar a Deus. Pensa, meu irmão, quanto havia de pecado em meio àquela nação, havia muitos pecados, mas o contexto de Jefté, o improvável Jefté, foi levantado por Deus para cumprir um propósito. E nós podemos aprender algumas lições da vida deste improvável. Algumas lições nós podemos tirar desse homem improvável, que podemos levar e trazer para a nossa vida. Se muitas vezes eu e você estamos estagnados, achando que Deus não tem olhado para nós, achando que Deus não me escolheu, achando que Deus não me ama, achando que Deus não quer levantar a minha vida. Às vezes eu vejo outra pessoa se destacando, se levantando, sendo usado, as coisas acontecendo, mas na minha vida parece que nada acontece. Meu irmão, entenda, você é um improvável da parte de Deus, e Ele quer levantar você para uma grande conquista, para cumprir um propósito, mas temos que tirar algumas lições da vida de Jefté, e a primeira lição que a gente pode aprender é: Deus vê em nós qualidades que os outros não vê. Isso é uma verdade. As pessoas nunca vão olhar para você como Deus olha. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Está vendo?
Talvez essa pessoa pode ser não a mais formosa que existe nesse momento para você, mas Deus acha ela linda. Essa pessoa pode não ser a melhor pessoa, mas Deus acha ela a melhor. E olha o que diz já no verso 1, era então Jefté o gileadita, homem valoroso, guerreiro, ele era valente, mesmo sendo filho de uma prostituta. Pelo olhar humano, Marisa, as pessoas vão te rejeitar. Pelo olhar humano, as pessoas vão levar e considerar o que elas veem em você. Elas vão olhar o seu estado primeiro. Elas vão olhar o que você está aparentando. Elas vão olhar o que você muitas vezes se descreve nas redes sociais. Às vezes elas vão olhar que, nossa, o Murilo não canta nada, a nossa Sara não prega nada, olha lá o Léo, meu Deus do céu, olha fulano, olha ciclano. Meus amados, Deus nunca vai olhar para você como os homens olham para você, entenda isso, nunca. A palavra do Senhor lá em 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu não conheço o seu coração, eu não sei o que passa na alma sua, na sua alma, no seu mais interior, mas Deus, Ele conhece, sabe das suas intenções, sabe das suas dificuldades, sabe das suas qualidades que você tem. Às vezes o homem tem uma tendência muito ruim, de olhar mais as suas debilidades, do que as suas qualidades. Já parou para pensar nisso? Você não tem pessoas que ficam falando só daquilo que você tem de ruim? Nossa, mas o pastor é esquecido. Nossa, mas o pastor ele é meio devagar. Nossa, mas o pastor ele é meio lento. Nossa, mas o fulano é meio si. Mas nunca vai olhar para você e ver que há qualidade na vida da Roberta. Que a Roberta, quando dança, a unção se move. Que a Roberta, quando vem servir a Deus, ela serve com coração, serve com disposição. Ela fala para as pessoas ali que vão chegar a pegar um café, ela fala do amor de Cristo. Essa é a Roberta, na humildade, na simplicidade dela, ela está levando o evangelho de Deus. O homem não vai olhar dessa forma, mas Deus está te olhando no mais profundo do seu coração. Ele sabe das suas aflições, Ele sabe quem você é, Ele sabe o plano que determinou para a sua vida, meu irmão. Não se importe, a gente tem um problema muito sério. O homem tem um problema de aceitação, ele quer ser aceito pelas pessoas, ele quer saber o que as pessoas pensam sobre ele. Quem tem curiosidade de saber o que as pessoas pensam sobre você? Quem tem? Quem fica meio doido da vida assim? Será que estão falando de mim? Quem tem? Quem é assim? Fala a verdade, irmão, o homem tem essa, hein, Pércio? Pércio tem, o Pércio fica, meu Deus do céu. Já parou para pensar que a gente fica preocupado quando alguém chega e fala assim, Murilo, rapaz, olha, eu estava numa roda, né, Pâmela? Falaram de você. É? O que falaram? E aí, conte-me. A gente não é assim curioso? O ser humano é curioso, gente. E a gente tem um problema sério, porque a gente quer ser sempre aceito pelas pessoas, a gente quer ser sempre reconhecido por aquilo que elas falam de nós, a gente quer ser aprovado por aquilo que as pessoas pensam, falam. Jesus disse aos seus discípulos, o que dizem, o que falam sobre mim? Pedro levanta e fala, dizem que tu és o Filho do Deus vivo. Pronto, final. Jesus não tinha problema com questão de identidade, com carência afetiva, com dependência emocional, não, ele sabia quem ele era, meu irmão. A nossa identidade tem tudo a ver com o que somos em Cristo. Quando eu sei o que sou em Cristo, eu não fico preocupado com o que as pessoas pensam, ou como elas olham para mim, se elas olham a minha roupa e me definem, se elas olham o meu jeito de falar e me definem, se elas olham o meu jeito de postar as coisas e me definem. Não, seja definido por aquilo que Deus pensa e diz sobre você. Eu sou o que a Bíblia diz o que eu sou, eu sou o que Deus diz o que eu sou, e ponto final. Ele te levantou, Ele te escolheu, e ainda que você seja um improvável, é Ele que pega o improvável e levanta para grandes conquistas. Deixa de achar o que as pessoas pensam de você. Não importa, porque elas nunca vão te olhar como Deus olha para você. Nunca, meu irmão. Se você espera o mesmo amor que recebemos de Jesus, nós não vamos receber. Se você espera a misericórdia que recebemos da parte de Deus, não receberemos isso da parte do homem. Se você espera a bondade da parte das pessoas contra nós, elas não vão dar essa bondade, o quanto Deus é bom para nós. Diga assim para o seu irmão, Deus é bom. O tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom, Ele não muda. Então, meu irmão, Deus nunca vai olhar você como o homem vê você.
Pare. A segunda lição que podemos tirar isso é que todos nós temos um propósito. Diga para o seu irmão, você tem um propósito. Em 1 Coríntios 1, 27 ao 29, está ali, diz que: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Você tem um propósito, ele te chamou com um propósito, ele definiu um destino para a sua vida, e você tem que correr para o destino que Deus definiu para você. Não corra para aquilo que as pessoas te conduzem, para aquilo que as pessoas te guiam. Não, meu irmão, Deus tem um propósito, e precisamos achar o nosso propósito. Jefté, no seu tempo, ele entendeu o seu propósito, que Deus foi levantado, ele tinha uma habilidade, ele tinha um conhecimento, ele era valente, ele era valoroso, ele era um homem de fé. Há uma parte da história de Jefté que ele está ali falando aos efraimitas, e ele tentava pegar os efraimitas concernente a algumas questões, exatamente da Torá, ou seja, ele era um homem que tinha sim conhecimento e fé naquilo que eram as escrituras naquele momento, que era o Pentateuco. Meus irmãos, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, como diz esse ditado tão sábio. Mas quando eu entendo o meu propósito, ainda que eu seja um improvável, eu vou começar a sair de uma probabilidade de não dar certo, para dar certo nas mãos de Deus. Mas eu preciso entender o meu propósito, o porquê que Deus te chamou, o porquê que Deus te escolheu, o porquê que você está aqui nesta igreja, o porquê que você está neste mundo. Nada é por acaso, meu irmão. Talvez a sua história de vida seja uma história muito difícil. Talvez a sua mãe quisesse te abortar. Talvez você foi liberto de perigos de morte. Era para você não estar aqui hoje. Você poderia estar morto, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Quantos livramentos nós não recebemos todos os dias que nós nem percebemos? Já parou para pensar? Você podia estar atravessando a rua e algum doido vir com tudo e te atropelar do nada. Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas, mas eu preciso entender o propósito a qual Ele me escolheu. Quando eu entendo o meu propósito, eu vou sair dessa questão de ser um improvável, para nas mãos de Deus, me tornar um plano perfeito, e esse plano perfeito é Jesus na minha vida. Eu entendo que Ele é em mim, Ele está em mim, vive em mim. Então defina o seu propósito. A terceira lição que nós tiramos da história de Jefté é que os tempos difíceis, Murilo, é necessário. Quem está passando por tempo difícil na sua vida? Seja verdadeiro, irmão, levanta a mão. Crente confessa suas dificuldades. Quem está passando por um tempo difícil? Pois é. No verso 2, olha só que tempo difícil. O cara sabe que ele era filho de uma prostituta, e os irmãos rejeitavam ele e expulsaram ele de casa. Meu Deus! Aí ele vai para uma outra cidade e começa a andar com um bando de gente leviana, ladrão. Houve um tempo de humilhação na vida de Jefté. Houve um tempo de rejeição na vida de Jefté. Houve um tempo de bloqueio sobre a vida dele. O tempo difícil vem para testar o nosso coração. O tempo difícil vem para provar e sermos aprovados por Deus, porque é no tempo difícil que somos ali aprovados ou não. Se eu permaneço ou não. E muitas vezes nós temos visto uma geração, queridos, de que não, meu irmão, você vai ser uma bênção. Não, você vai ser próspero. Não, você é amado. Pode ficar pecando que Deus vai sempre te perdoar. Para com isso. Igreja, não é mais o tempo do evangelho, do fofinho, do gracinha. Isso aí, meu amorzinho, Jesus te ama e sempre vai te amar. Ele não liga para o seu pecado, não. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou vos aliviar. Ele diz para você vir do jeito que você está, mas Ele não vai deixar você permanecer da forma que você está. Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, se assim você permitir.
Precisamos viver um evangelho de confronto na nossa vida. Os tempos difíceis vêm para nos confrontar. O tempo difícil vem para plumar o nosso coração, para colocar a nossa vida no plumo e sermos medidos por Deus, sermos provados ou não por Deus. Se Deus olhasse agora e passar essa linha de medir na sua vida, como Ele encontrará você? Se Deus vai passar essa linha, qual Ele vai medir o seu coração, como Ele encontrará você? Meus irmãos, entenda que os tempos difíceis são para moldar o nosso caráter, é para aperfeiçoar aquilo que Ele chamou em nossas vidas, é para aperfeiçoar o talento, o dom que Ele liberou sobre cada um de nós. Não é para você desistir, não é para você ficar mimimi, não é para você se vitimizar. Sabe qual é o problema da geração de hoje? Nós nos vitimizamos com tudo. Se o pastor chega para você, Yuri, rapaz, você precisa se consertar diante de Deus. Ai, pastor, meu Deus, eu vou sair da igreja, porque o pastor falou que eu preciso me consertar. Tem gente que sai, tem gente que abandona, tem gente que não sai confrontada, tem gente que não quer que mostre para ele aqui, olha, você está errado, e você precisa liberar perdão, pedir perdão, ser mudado em sua vida. Então entenda, igreja, os tempos difíceis são necessários na nossa vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas se eu venci, eu e você também venceríamos. Então, como diz aquela música, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, tem que ser assim na vida do crente, Marisa. Eu vou passando pela prova, como você gosta de cantar lá as músicas dos reteté, eu vou passando pelo fogo, dando glória a Deus. Seja assim, meu irmão. Não tem problema se você vai passar dando glória a Deus, saltitando, mas passe. O apóstolo Paulo fala que em todo tempo, em toda tribulação, o coração dele se alegrava. E a nossa tendência é uma tendência depressiva, de tristeza profunda. A gente quer chamar a atenção das pessoas para nós. Ninguém da igreja vai ter dó de mim. O pastor não vai ter dó de mim, Persão. A pastora não vai vir falar comigo. A vida, ela precisa ser vivida debaixo da presença de Deus, e Deus vai sempre nos ensinar. Então, gente, eu tenho uma notícia boa para te dar. Não vou dizer que vai ser tudo fácil e tranquilo, não. Os tempos difíceis estão aí para nós vencermos cada um. O quarto ponto é que nós precisamos passar pelo treinamento de Deus. Jefité foi treinado. Jefité, ele sai da sua cidade, vai para Tobi, depois expulso, ele vai para Tobi, o significado de Tobi é bom. Diga para o seu irmão, bom. Meu irmão, Deus está nos treinando para este tempo. Deus nos leva a lugares, não para nós sermos humilhados, com o sentido de dele nos desprezar, não. Deus nos leva a lugares para nós sermos aperfeiçoados. O crente tem que entender, como diz lá em Efésios, que nós temos que tomar a posse da armadura de Deus. E quando fala de armadura, ele fala de guerreiro, ele fala de guerra. Todos os dias eu e você estamos em guerra no mundo espiritual, travamos batalhas espirituais, travamos batalha na nossa mente, porque é pela mente que entra o pecado, pela mente que entra ali os desejos, aquilo que eu quero fazer, mas que a palavra de Deus condena que eu faça. É uma guerra. Então, como guerreiros, estamos sendo sempre levados para o ambiente de guerra. É como um soldado. Já pensou um soldado no treinamento e passear no shopping? Já pensou um soldado em treinamento ficar passeando no parque, andando de bicicleta, andando de skate? Já pensou, Persão, um soldado ser treinado e comendo uma comida japonesa? Não existe isso. O treinamento de um soldado é no ambiente que ele vai enfrentar a guerra, é na selva, é lá naquele lago gelado, é ali na lama, é com os animais, é comendo o que tem ali à disposição para ele, é sendo muitas vezes humilhado, chicoteado, alguém xingando ele. Quem já foi soldado aqui? Ninguém. Irmão, é assim? Eu estou mentindo, meu irmão. Negócio tem um treinamento de 40 dias, não é? Quando você ingressa no exército é 40 dias, não é? Oi? Mas tem um esquema que ele vai, é tropa de elite, é BOPE. É alguém chegando para você, é o anjo, é o Espírito Santo falando, e aí 02? E aí 02? E o diabão ali, vamos, vai, desiste, vai. Ele te cutucando ali, vai, Sara 03. Pede para sair. Mão, o diabo fica assim na sua orelha, pede para sair.
Vai 01, pede para sair. Fica ou não fica? Meus irmãos, estamos em treinamento. Até Jesus voltar, estamos em treinamento. Até Jesus vir para buscar a sua igreja, nós estamos passando por um tempo de lutas, de guerras, e precisamos perseverar. Entenda, olha só, Deus ele leva Jefté até uma cidade chamada Bom, para deixá-lo bom naquilo ao qual Deus iria levantar ele. Porque se ele não fosse um homem bom, habilidoso, valoroso, os anciões não teriam ido até ele para escolher ele para guerrear contra os amonitas e depois ele se tornar juiz em Israel por 6 anos. Meu irmão, por mais que venham as lutas e as dificuldades, o lugar que nós estamos, meus amados irmãos, é para aperfeiçoar o nosso coração e a nossa vida. Então entenda, eu entendo que até Jesus voltar, nós estamos em treinamento. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, eu preciso descansar. Meu irmão, Kelly, descanso, só no céu. Claro que você pode descansar aqui, é bom viajar, faça isso, é bom curtir, faça isso. Mas meu irmão, não troque valores da palavra e o que Deus te chamou, porque o descanso está no Senhor. A quinta lição que nós podemos tirar da vida de Jefté é: eu preciso aprender a esperar. Diga para o seu irmão, aprenda a esperar. No verso 4 ele fala assim, aconteceu o quê? Depois de algum tempo, Murilo, tudo tem um momento certo, tudo tem a hora correta. Meus amados, entenda, Deus não chega atrasado, Deus não faz longe do limite que Ele estabeleceu para a sua vida. Aquilo que você trilhou, aquilo que você um dia orou, tem orado, tem perseverado, no tempo de Deus vai acontecer. Se você está no tempo de prova, se você está sendo treinado, se você está ali persistindo, perseverando, se alinhando com o propósito de Deus, você não está se importando com o que as pessoas pensam de você, você está firme no propósito, meu irmão, vai chegar o tempo de você entrar num nível de bonança sobre a sua vida, vai chegar um tempo que você vai conquistar aquilo que você almeja. Eu creio que Deus tem um grande propósito, Deus começou a gerar desde quinta algo no nosso coração. Eu creio que esta igreja ela tem um grande propósito de crescer e de multiplicar. Deus já nos deu lugares onde nós vamos estabelecer uma rios, mas meu irmão, tudo tem o seu tempo. Eu não posso sair que nem um doido. Pâmela, vou te mandar lá para tal lugar. Rodrigo e Karine vai para tal lugar. Marisa e fulano vai para tal lugar. Não. Deus vai nos dando as estratégias, vai limpando o caminho. Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, meu irmão, aprenda a esperar, confie, descanse no Senhor. É melhor aprender a esperar. Estamos vivendo uma geração onde a gente não quer esperar por nada. Já parou para pensar? Estamos ou não estamos vivendo uma geração do micro-ondas? Onde eu quero coisa rápida. Hoje tudo é rápido, realmente. Mas o tempo nosso não significa que é o mesmo tempo de Deus. O que para nós é um ano, para Deus podem ser 10 anos. Há um tempo que Deus vai te lapidar. É como uma criança. Quantos você tem, Mica? 14. É isso que te digo. Aquele carro que está lá fora é seu, minha filha. Vai lá, pode pegar e pode dirigir. Loucura. Tem 14 anos, não sabe nem dirigir, Pâmela. Se eu dar o carro para ela ali, eu vou ter um grande problema. Ela vai bater o carro. Eu vou ter prejuízo. Eu vou ter que pagar. Eu vou falar, filha, por que eu te dei esse carro? Não. Às vezes tem coisas que nós queremos agora, Murilo, que Deus fala, não vou te dar agora. É para provar o teu coração, Yuri. É para provar o nosso coração que tudo tem um tempo certo. Então aprenda a esperar. E a última lição é que Deus sempre está nos preparando para grandes conquistas. Diga para o seu irmão, Deus está te preparando para uma grande conquista. Oh, meu irmão, você precisa aprender a esperar, você precisa aprender a ser treinado, você precisa aprender que você está no momento que Deus está provando o seu coração, você não pode mais esperar por aprovação das pessoas, você tem que descobrir o seu propósito para chegar no nível dessa conquista.
Jefité passou por todos esses processos, por mais que ele foi rejeitado, por mais que ele foi um filho bastardo, por mais que ele foi ali um homem que foi excluído da sociedade, um homem que viveu com os vadios, o ambiente não mudou quem ele era, o ambiente não proporcionou ele desviar-se do propósito, do plano de Deus, porque quando chegou a hora de acontecer o plano perfeito de Deus na vida de Jefité, o ambiente que ele estava não mudou ele, porque a palavra fala que não mudou. Os anciões procuraram ele, sabendo que ele tinha uma fama de saqueador, de andar com os vadios, meu irmão, olha só. Porque se o ambiente tivesse formatado o coração de Jefté, ele teria negado os anciões aquela batalha. Ele teria falado, que guerra nada, vocês me excluíram, vocês me rejeitaram, eu fui expulso da minha casa, quer saber de uma... Já viu gente rebelde, não é assim? Oh, me ajuda com tal coisa, agora que ajuda, né? Agora quer que eu ajude você? Eu não vou ajudar coisa nenhuma. O meu canto de vitória agora tem sabor de mel. Quem já não teve vontade de dizer isso para o irmão? Agora quero ver, vai ter que vir com o rabinho entre as pernas. Não. Jefité teve um coração, entender um plano e um propósito. O ambiente não mudou ele, o ambiente aí com aquelas pessoas vadias, com aquelas pessoas ali que eram levianas, não mudou o coração de Jefité. Ele entendeu o plano, o tempo e o propósito, ele foi treinado, e Deus estava levantando para este tempo, e quando ele foi chamado para a batalha, ele entendeu, agora é a hora de eu ir para a grande conquista da minha vida. Entenda, meu irmão, que quando Deus te levantar, você, improvável aí, Deus está te preparando para uma grande conquista. Por isso que durante o seu tempo, nunca mude os seus valores. Eu ouvi uma vez um testemunho de um judeu, ele chamava Emil Frank, alguma coisa, eu não lembro se ele era parente da Anne Frank. Todos conhecem a história da Anne Frank? Quem conhece a história da Anne Frank? Amém. Quem já teve a oportunidade de assistir um filme, assista, é muito bom. Mas ela salvou muitos judeus do holocausto. Mas esse homem, ele conta o testemunho que ele foi um sobrevivente do holocausto. Ele fala aqui numa frase, o homem, ele é puxado por valores, não por impulso. Porque ele fala de valores, ele teve uma opção de trabalhar em favor dos nazistas, porque naquela época da Segunda Guerra, assim como foi também no Império Romano, onde havia os publicanos, aqueles que se aliançavam com o Império Romano para cobrar impostos, e eles eram rejeitados pelo povo de Israel. Quem tiver a oportunidade de assistir o The Chosen, assista, você vai ver Mateus, e como ele era ali, como ele sofria na questão como publicano. E alguns judeus se aliançavam com o exército alemão para poder ficar fazendo contagem, e ali eles eram desprezados por aqueles judeus. E ele teve essa oportunidade de ficar aliado ali do exército alemão, para não ser levado para os para os campos de concentração. Mas ele preferiu não ser impulsionado a esse desejo de sobrevivência. Ele preferiu não negociar o valor que ele tinha como um judeu, por simplesmente ficar do lado de pessoas que estavam acabando com o seu povo. Valores. Não podemos ser como foi Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, perdeu o seu valor, não teve entendimento daquilo, da importância de ser o primogênito. Amados, nós temos trocado os valores da palavra de Deus em nossas vidas por coisas que são levadas por impulso. Sabe o que é impulso? O impulso é aquela questão que você dá vazão para os seus desejos. Essa é a grande verdade. Na psicanálise existe um impulso que chamamos impulso de morte, que é aquele impulso que vai sempre levar para cumprir os desejos que são de morte para as nossas vidas. Quais são esses desejos de morte? São desejos e sentimentos que são gatilhos para trazer ali um momento, um sentimento que pode nos levar a algum tipo de decisão, de escolha, uma depressão, uma tristeza, cometer erros. Aí você, nossa, por que eu errei de novo? Porque você deu vazão a um impulso chamado impulso de morte. Você deixou que aquele sentimento, através de um gatilho, entrasse no seu coração, e você, impulsionado por aquele sentimento, você faz as escolhas erradas, você sofre por aquilo. E ele estava exatamente falando isso: eu não posso trocar os valores que eu tenho por um impulso.
E a gente tem visto crente trocar a presença de Deus, a palavra de Deus, por impulsos, por coisas no mundo que para ele têm sido mais importantes. Não seja puxado pelos seus impulsos, não seja puxado pelo momento que você está vendo ou vivendo, mas permaneça com seus valores aí, dentro do seu coração, e esses valores é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e é ela que vai te libertar. Jefté, meu irmão, no final de toda a sua jornada, um homem improvável, diga assim para o seu irmão, um improvável, um rejeitado, um excluído, um leviano, teve a sua história mudada, porque simplesmente entendeu que Deus estava trabalhando na sua vida. Isso é fácil de provar, porque Samuel, o profeta, fala sobre ele, cita Jefté, quando ele fala ao seu povo, olha, lembra de Jefté, que por intermédio de Deus, trouxe livramento de morte dos seus inimigos. E mais que isso, Hebreus 11:38, ele é citado na galeria dos heróis da fé, o improvável Jefté. Você é um improvável. Eu sou um improvável. Eu poderia não estar aqui. Sara, Abraão são improváveis. Uma mulher estéril, improvável dar filhos, ela teve um filho, Isaque, o filho da promessa. Moisés era um improvável, gago, não queria estar diante de Faraó para falar, mas Deus levantou um improvável Moisés para ser o maior legislador e libertador do povo de Israel. E Gideão, o improvável Gideão, que ele mesmo diz, eu sou o menor do meu clã, da minha família. Deus levanta o improvável Gideão para fazer uma batalha, uma vitória extraordinária. E o apóstolo Paulo, o improvável Paulo, perseguidor de cristão. É a mesma coisa que você olhar e ver aquela pessoa que persegue alguém, um dia estar do lado daquele a qual eles perseguiam. É como você imaginar simplesmente Hitler do nada começar a estar do lado de judeus e negros e etc. Meu Deus, improvável, não é verdade? Mas aconteceu com o apóstolo Paulo. O improvável Paulo se tornou apóstolo das nações. E o que falar de nosso Senhor Jesus? Os seus opositores diziam, lá em João 1,46, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? De Nazaré veio o nosso Salvador, veio o nosso Redentor, veio aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou para nos salvar e dar a vida eterna. O improvável Jesus de Nazaré veio com o propósito de nos salvar, meu irmão. Tudo que é improvável, Deus, Ele faz mudar a história e te levar para uma grande conquista. Por isso não desista, não desanima, não estagne a sua vida num ponto que você está, se achando incapaz, ou que você nunca vai conseguir chegar ao lugar onde Deus quer que você chegue. Eu não sei as histórias que você passou e que você tem, mas ainda que você se ache improvável, Deus é loucura. Queridos, Deus não vai pegar aquilo que, uma grande probabilidade daquela pessoa ser mesmo isso. Não, é loucura. Deus vai pegar você, Dani, não é ela que eu quero. É o Yuri que eu quero. Ele vai tornar você um homem e uma mulher chamada e chamado para fazer a diferença sobre esta terra. Eu queria que você se colocasse em pé nessa noite.